pausa aqui na gravação. Ok, irmãos, nessa nossa aula 1, nós fazemos uma introdução à teologia. Os nossos cursos são de teologia, portanto, é importante que o estudante, ao começar, o estudante conheça, saiba o que é teologia. Infelizmente, muita gente não sabe o que é teologia. Outros têm, inclusive, um entendimento errado do que é a teologia. Há dias estava a debater, né, com suposto cristão que estava dizendo que teologia é do diabo, teologia é do diabo. E o que me deixou mais admirado é que ele estava a tentar falar contra a teologia, mas em contrapartida, ele também quis me convencer sobre a teologia dele. Então, pronto, ficou engraçado, né? Ficou engraçado. Quer dizer que ele nem sabia do que estava a falar. Portanto, é importante, então, o estudante conhecer primeiramente o que é a teologia. É o que exatamente nós vamos fazer nesta aula introdutória. Vamos conhecer o que é a teologia, em primeiro lugar. Depois, vamos falar sobre a relação que existe entre a teologia e a religião. No ponto 3, vamos falar sobre a importância da teologia. E na aula de hoje, vamos terminar no ponto 4, né, falando então da classificação da teologia, ou seja, os tipos de teologias, né, que existem. Pronto, esses 4 tópicos, né, são os assuntos que vamos abordar na aula de hoje. Sendo assim, vamos então começar já com o primeiro tópico, que é o que é a teologia. Gostava de ouvir, né, dos irmãos, o que os irmãos sabem sobre teologia. Vou começar com o irmão Martinho. Irmão Martinho Francisco, o que é a teologia para ti, irmão? Irmão Martinho, estás com o microfone em mudo. Por favor, ativa o microfone para nós podermos te ouvir. O irmão está sempre em mudo. Ah, irmão Martinho? Alô, irmão? Parece que o irmão Martinho está com dificuldade. Vou pedir então o irmão. Alô, Ah, sim, irmão Martinho, sim, já consigo te ouvir. Sim. O que é a teologia? sim, a teologia é o estudo ou tratado sobre Deus. Ok. Estudo ou tratado sobre Deus. Ok. Sobre Deus, de uma E, forma resumida. ok. Uhum, ok, ok. Muito bom. Sim. Alguém queria acrescentar alguma coisa? Ou podemos ficar até aí? Teologia. Irmão Kivabukidi. Irmão Kivabukidi, Tando Messo, né? Tando Messo, acho que é isso. Irmão Messo, consegue nos ouvir? O que é teologia? Pronto. Vamos então avançar. Pronto, vamos aqui tentar Oi, economizar o tempo. Sim, sim, sim. oi. Saúdo a todo o grupo, ou dizer saúdo a toda a turma em nome de Jesus. Amém, Ah, amém. dizer que a teologia são ensinos, é o ensino profundo que fala a vida cristã, que fala sobre o, eh, o começo eh, de toda a criatura, como Deus criou.
como Deus fez a terra e o céu e toda a vida cristã. É tudo. Ok. Ok. Irmão Timóteo, está com a mão levantada assim? Pode falar, irmão Timóteo. Irmão Timóteo. Irmão Timóteo, está com a mão levantada? Pode falar? Só que está com o microfone desligado, está com o microfone em mudo, não conseguimos ouvir o irmão. Tem mais aqui uma mão levantada, além do irmão Timóteo. Quem é? Irmão Timóteo, consegue me ouvir? Pronto, o irmão levantou a mão, mas não está a falar nada. Ok. Pronto, vamos então avançar para economizar nosso tempo. Quando falamos de teologia, irmãos, muita gente tem uma percepção errada de teologia por causa da, da etimologia da palavra teologia, né? É verdade que se nós, se nós formos a definir a palavra teologia de forma etimológica, ou seja, considerando, né, as palavras que formam ela, poderíamos chegar numa definição errônea, né, dizendo que teologia é o estudo de Deus, né, porque a palavra teos significa Deus e logia significa estudo ou tratado. Portanto, se nós seguirmos assim de forma etimológica, diríamos que teologia é o estudo de Deus. Porém, nós sabemos que não é possível estudarmos Deus, né? Não tem como nós estudarmos Deus, não temos como nós colocarmos Deus num experimento, né? E não temos como. Então, essa definição de que teologia é o estudo de Deus é uma definição errada. Por isso é que teologia, né, é estudo acerca de Deus, ok? Estudo acerca de Deus, tomando como referência a revelação, tomando como referência as revelações gerais e a revelação especial. Repito, a teologia é estudo acerca de Deus, tomando como referência aqui, referência me refiro à fonte, né? Tomando como referência as revelações gerais e a revelação especial. Para facilitar o entendimento, quando falamos de teologia, estamos a falar de ensinamentos a respeito de Deus. Atenção. Teologia é ensinamentos, é doutrinas, é conhecimento, é princípios relacionados com Deus. Qual é aqui a grande questão? Deus é um ser invisível, Deus é transcendente. Então, aonde é que nós extraímos o conhecimento de Deus? Ou seja, aonde é que nós tiramos informações sobre Deus? Né? Essa é a referência. Okay? Então, existem, assim, em termos gerais, duas fontes de informações sobre o conhecimento a respeito do ser de Deus. Temos, primeiro, a revelação geral. Eu vou explicar o que é isso, revelação geral. E depois nós temos, então, aquilo que nós chamamos de a revelação especial. Quando falamos de revelação geral, estamos a falar, por exemplo, da natureza, estamos a falar, por exemplo, da história universal, estamos a falar, por exemplo, da filosofia, estamos a falar da antropologia, estamos a falar da própria antropologia, né? Nós podemos encontrar informações acerca de Deus nesses campos de investigação, ok? Mas também temos aquilo que chamamos de revelação
especial. Aqui é onde há a discordância quanto à revelação especial. O que é revelação especial? Por exemplo, para nós os cristãos, nós acreditamos que a revelação especial de Deus para os seres humanos é a Bíblia, né? Esta é a nossa crença como cristãos. Nós cremos que a Bíblia é a revelação especial de Deus. Já o muçulmano, ele crê que o Alcorão é a revelação especial de Deus. O judeu acredita que a Torá ou a Tanakh é a revelação especial de Deus. Então, aqui, o conceito de revelação especial de Deus varia de acordo com a religião. Ok? Então, sendo que, pronto, nós somos cristãos, né? Como cristãos, nós cremos que a revelação especial de Deus é a Bíblia. Portanto, quando falamos de teologia, estamos a falar de conhecimentos ou informações sobre Deus. Ok? Então, este conhecimento ou informação sobre Deus vai ter que vir de alguma fonte. Vai ter que vir de alguma fonte. Ok? Então, as fontes que nós usamos para extrair o conhecimento sobre Deus é que vai definir o tipo de teologia. Se nós, por exemplo, extrairmos um ensinamento ou um princípio sobre Deus da Bíblia, nós chamamos isso de teologia bíblica. Ou seja, é uma doutrina ou é um ensinamento extraído diretamente da Bíblia. Ok? Se nós, por exemplo, trazer, por exemplo, um princípio, né, sobre Deus, tirado da natureza, né? Da natureza, por exemplo. Nós chamamos isso de teologia natural. Ok? Se nós tirar na história, chamamos de teologia histórica. Se nós tirar nos credos ecumênicos do cristianismo, nós chamamos de teologia dogmática. Então, conforme os irmãos podem ver, teologia, estamos a falar de qualquer conhecimento, qualquer princípio a respeito de Deus. Até aqui, irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta? Quanto à definição de teologia, porque eu quero que os irmãos entendam bem isso, porque esse princípio é um princípio fundamental que vai facilitar ou dificultar a compreensão do restante dos assuntos que vamos tratar lá para frente. Então, eu gostaria que os irmãos entendessem bem o conceito de teologia. Teologia é princípios, ensinamentos, né, a respeito de Deus, tomados, como referência, a revelação geral, que pode ser na natureza, pode ser da filosofia, pode ser da história universal, pode ser da filosofia. Isso é revelação geral. Ou da revelação especial, que para nós é a Bíblia, para os muçulmanos é o Alcorão, para os judeus é a Tanakh. Sim, irmão Martinho, estás com a mão levantada? Sim. Sim, pode falar. Certo. Estava aqui a fazer o apontamento e me escapou alguns pontos. Quando falamos da teologia, nós falamos de instrução doutrina sobre Deus. E falamos também sobre as referências gerais e especiais. Quanto Certo. às referências gerais, estava a fazer aqui anotações. Estamos a nos referir à antropologia, estamos a nos referir à história. Agora, outros pontos me escaparam, então gostaria Estamos a só, falar. Sim, certo, sim, ok. Peguei. Quando falamos de revelação geral, né, certo. estamos a falar de informações sobre Deus que nós podemos encontrar, por exemplo, na natureza, na Uhum, história, na história, certo, na antropologia, estou a falar do certo, ser humano, né? Na história, na história, na natureza, na antropologia, na arqueologia, certo, ok? Pronto, etc. Tem mais pontos. Essas são as principais áreas, né, onde nós podemos extrair conhecimentos a respeito de Deus. Então, todo o conhecimento, né, que nós tiramos dessas fontes, né, essas fontes nós chamamos de fontes gerais, porque são fontes sobre Deus,
que estão disponíveis para todo ser humano. Ok? Isso é fonte, por isso que chamamos de revelação geral. Agora, quando Certo. falamos de revelação especial, estamos a nos referir àquela informação que vem da parte divina. Tá Uhum. vendo? Quer dizer que é uma informação que o ser humano por si mesmo não consegue alcançar. É aqui onde parte a divergência. Nós cristãos defendemos que a revelação especial de Deus é a Bíblia, os Uhum. muçulmanos defendem que é o Alcorão, os judeus defendem que é a Tanakh, os hindus defendem que é o Gita, né? É aqui onde nós divergimos. Por quê? Porque é na concepção da revelação especial que vai definir aonde nós tiramos o nosso conhecimento sobre Deus. Estão a ver? Por exemplo, nós cristãos defendemos que nós temos que buscar conhecimento sobre Deus aonde, irmãos? Na Bíblia, certo? A Bíblia, certo? Certo, mas o muçulmano, ele defende, não, tem que buscar no Alcorão. Tá vendo? O hindu vai, Sim. não, tem que ser no Gita. Então, onde é que vem a divergência? Vem naquilo que nós temos como revelação especial. Ok? Até aqui, irmãos, estamos juntos? Amém. Ok, estou a ver mais uma mão levantada, acho que é do irmão Martinho, que não baixou a mão. Pode baixar então a mão, irmão Martinho, se já está ultrapassado, para não pensar que quer falar. Ok, então, pronto, essa é a definição de teologia. Teologia é princípio, é ensinamento, é qualquer informação a respeito de Deus. Ok? Então, já falamos também das fontes, né, que nós podemos usar para extrair conhecimento a respeito de Deus. Então, vamos então avançar. Agora, eu quero avançando, né? Pronto, já definimos aqui teologia. Agora, nós temos aqui o conceito de doutrina. Vimos que teologia é estudo, ou tratado, ou princípios, ou ensinamentos sobre Deus. Agora, também doutrina, quando a palavra doutrina, né? Se os irmãos consultarem qualquer dicionário, a palavra doutrina significa conjunto de normas, ensinamentos ou princípios, né, que vão reger uma organização ou ensinamento. Então, já que nós, como cristãos, falamos de doutrinas, né, doutrinas sobre Deus, portanto, no nosso estudo, no nosso curso, nós como teólogo, porque assim os irmãos estão sejam teólogos também, como teólogos, nós usamos a palavra doutrina, as palavras doutrinas e a palavra teologia como sinônimos. Quando eu estou falando de teologia, eu estou falando de doutrina, estou falando de ensinamentos. Então, nesse conceito, doutrina e teologia é exatamente a mesma coisa. Desde que estamos a nos referir de doutrinas concernentes a Deus, doutrinas relacionadas a Deus, ok? Ok. Então, era bom os irmãos perceberem bem esses conceitos, que são conceitos muito importantes, que vão fazer toda a diferença ao longo da formação. Ok. Então, estamos a falar de teologia, estamos a falar de princípios, normas, padrões a respeito de Deus. Portanto, doutrina e teologia são sinônimos. Agora, outro conceito importante. Vamos aqui, já aprendemos aqui o que é teologia. Agora, é importante nós aprendermos aqui o conceito de religião. Vamos lá, irmãos. O que é a religião? Quero voluntários, né? Irmãos que querem responder. Religião. Tenho aqui já a irmã Antonica Botelho. Vamos lá, irmã Antonica. O que é a religião? Irmã Antonica, estás com o teu microfone em mudo? Pode ativar o microfone e nos diga o que é a religião. A irmã Antonica não está a falar. Irmão Martinho quer falar. Irmão Martinho, o que é a religião? Sim, a religião do latim é a palavra religar e do grego é a palavra treskeia, que significa culto religioso. Era uma prática importante entre o povo hebreu
com rituais e cerimônia estabelecido por Deus. Ok. E a religião, ou seja, de uma forma resumida, é a prática de rituais com finalidade de demonstrar reverência a uma divindade. Perfeito, perfeito. Tem muitas mãos levantadas. Penso que o irmão já falou tudo, né? Não precisamos perder muito tempo. Ok, por que eu fiz essa pergunta? Por que é importante essa pergunta? Irmão, podem baixar vossas mãos, né? O irmão já respondeu de forma muito clara. Por que é importante essa questão que eu coloquei aqui, o que é a religião? Porque eu tenho visto no meio cristão, até de boca de pastores famosos, pastores respeitados, né? A falarem mal da religião. Muitos cristãos batem no pé. Eu sou cristão, não sou religioso. Né? Como se a religião fosse coisa má. Né? Isso porque as pessoas têm um entendimento completamente deturpado, desculpa, né? Da religião. Quando falamos de religião, quando falamos de religião, estamos a falar de prática de rituais que o homem faz com a finalidade de demonstrar devoção ao ser divino que ele acredita. Isso é que é religião. É prática de rituais, cujo objetivo é demonstrar devoção. Por exemplo, antes de entrar no exemplo, não é possível, por exemplo, alguém ser cristão e não ser religioso. Não é possível. Porque se você é cristão, você é obrigado a praticar rituais do cristianismo. Por exemplo, no cristianismo, nós, por exemplo, temos o batismo, né? Nós somos batizados, o batismo é um ritual. Né? Quando a pessoa é batizada, a pessoa está a aceitar praticar o ritual do batismo. Nós temos, por exemplo, a Santa Ceia. Né? Nós temos a Santa Ceia. A Santa Ceia também é um ritual. Porque você faz ceia por quê? Você faz ceia em cumprimento daquilo que Jesus ordenou aos discípulos. Então, você está fazendo ceia para demonstrar que você devota a Deus por meio de Cristo. Então, é religião. Está a praticar ritual. Nós oramos, oração é um ritual, a oração. Okay? Então, não devemos olhar a religião de forma negativa. Pelo contrário, a religião é prática de rituais que visam demonstrar devoção ao ser que nós acreditamos como sendo o nosso absoluto. Ok? Então, o que é que estamos a ver aqui? Que, na verdade, irmãos, na verdade, a religião e a teologia, elas andam juntas. A religião e a teologia, elas andam juntas. Então, aqui, a irmã Antonica está me pedindo para voltar a colocar, né, o slide onde tem a definição de religião. Tá bem, vou fazer isso, irmã Antonica. Ok. Eu dizia que a religião e a teologia, elas andam de mãos juntas. Irmãos, acho que para facilitar, se os irmãos tiverem dúvida, eu aconselho os irmãos a anotarem vossas dúvidas, né? Acho que assim vai ser mais produtivo. Os irmãos anotem as dúvidas e no final, né, eu depois vou dar tempo para os irmãos fazerem perguntas. Acho que assim vai ser mais produtivo. Pode ser no final de cada assunto, né? Depois os irmãos vão perguntar. Se não, se eu estou a explicar uma coisa, não terminei, os irmãos levantarem a mão para perguntar já, né? Isso vai atrapalhar de que maneira e podemos não conseguir atingir os resultados, né, pretendidos. Eu estava a dizer que a teologia e a religião, na verdade, elas andam juntas. Teologia é conhecimento sobre Deus, né? É o conhecimento, é o ensinamento, é a crença que você tem sobre Deus. Já a religião é a prática daquilo que você crê sobre Deus. Estão a ver? Na teologia, você tem o conhecimento, você tem os princípios sobre Deus, e na religião, você vai praticar aquilo que você conhece.
que estamos a ver aqui? Temos uma grande ligação entre a teologia e a religião. Por quê? Porque ninguém pratica o que não conhece. Tá vendo? Ninguém pratica o que não conhece. Nós só praticamos aquilo que nós conhecemos. Ou seja, primeiro nós temos uma teologia, que é o quê? Que é o conhecimento, que são as doutrinas, que são os princípios sobre Deus que nos são ensinados, né? Com base nos princípios, com base nos ensinamentos sobre Deus que nós absorvemos, é que vai nos conduzir a praticarmos atos em conformidade com aquilo que nós acreditamos. Na verdade, a religião é a prática da teologia. Ok? A religião é a teologia, é a crença, é a teoria, é a convicção, e a religião é a prática daquilo que nós cremos a respeito de Deus. Penso que, dito isso, posso dar aqui então minutos, né, algumas perguntas, algumas mãos levantadas que querem perguntar. Tenho aqui o irmão Mateus Kitambi. Irmão Mateus, sim, pode perguntar, pode ligar o teu microfone para perguntar. Está vendo o irmão com a mão levantada já há muito tempo. Irmão Mateus, está com a mão levantada, mas não conseguimos ouvir nada. Sim, boa noite, professor. Sim, muito boa noite. Boa noite. Sim, boa noite, irmão Mateus. Ok, a minha questão é, tem-se dito sempre que... Boa noite, sim, professor. Olha, aqui na minha zona a rede é muito baixa. A rede está mal, bem, mas gostaria de dizer o seguinte. Tem-se dito que o religioso é aquele que não pratica o cristianismo, ou seja... Está a ouvir muito bem? Sim, estou a ouvir muito bem, pode falar. Tem-se dito que o cristão é aquele que pratica... Ok. Tem-se dito sempre que o cristão é aquele que pratica aquilo que ele aprende, mas o religioso é aquele que não pratica, mas não frequenta numa religião. Ou seja, o religioso é aquele que fica em casa, que não frequenta numa religião, e o cristão é aquele que é o praticante daquilo que ele aprende. Então, gostaria de saber qual é a diferença entre uma delas. Esse conceito está completamente errado, né? É um absurdo. Quando falamos de religioso, né? Religioso é aquela pessoa que pratica alguma religião. Pratica a religião. Esse é o religioso. O cristão é religioso, o muçulmano é religioso, o budista é religioso, o hinduísta é religioso. Então, todo aquele que pratica qualquer religião, ele é religioso. Ok? Ele é religioso. Agora, claro que existem vários tipos de religião. Nós temos o cristianismo, nós temos o judaísmo, o islão, o hinduísmo, né? E N religiões, né? São vários tipos de religião. Então, quando alguém é cristão, quer dizer que essa pessoa está a praticar, está a seguir os princípios da religião cristã. Então, o cristão, primeiramente, ele é religioso, porque está a praticar uma religião. Ele é cristão porque a religião que ele pratica é o cristianismo. Tá vendo? O mesmo, por exemplo, vai acontecer com um muçulmano. O muçulmano é um religioso porque ele pratica a religião, né? Ele é muçulmano porque a religião dele é o Islão. Então, esse conceito que o irmão ouviu dizer é um conceito completamente errado, ok? Completamente errado. Ok, muito obrigado. Tá bem. Mas alguém quer se pronunciar? Alguém tem alguma pergunta? Ou posso avançar? Deixa eu ver com mais uma mão levantada. De quem é essa mão? Sim, irmão Orlando, tem pergunta também para colocar? Sim, irmão Orlando, está com a mão levantada. Pode colocar a tua pergunta. Amém. Boa noite a todos, boa noite, professor. A minha pergunta tem a ver relativamente à primeira parte, relativamente à explicação da teologia, o conceito está bem enquadrado, mas a questão sobre as fontes, as quais buscamos. O professor apresentou aqui
a fonte a qual, ou segundo a qual os cristãos buscam o conhecimento acerca de Deus, que é a Bíblia. O Alcorão para os muçulmanos, o islamismo, assim como as outras religiões. A minha questão é, eu já cheguei a ter uma... Já vi alguns vídeos e alguns relatos, inclusive, dos islamitas ou muçulmanos a buscarem conhecer Deus através da Bíblia cristã. E muitos deles, através dessa busca, chegaram a ter um entendimento sobre Deus, diferente que do Alcorão. Por outra, se eu, por exemplo, na qualidade de ser cristão, buscar algum conhecimento a respeito de Deus, no entendimento que se tem do Alcorão, e chegar a alguma percepção de que não, isto dentro do Alcorão, sim, é verdadeiramente a ver ou ligado com Deus. Será que não é uma das fontes para mim como cristão, assim como do muçulmano que busca na Bíblia, como uma fonte de buscar acerca de Deus ou conhecer acerca de Deus? Ok, boa questão. Por isso é que eu disse que... Por isso que Sim, sim. Posso responder, irmão Orlando? Sim, pastor, com prazer. Ok, muito bem. Por isso é que eu disse que a questão da revelação especial, né, depende muito da nossa crença, está muito ligado com a crença. Né? Nós cremos que Deus inspirou os autores das Escrituras, falaram, escreveram sob direção do Espírito de Deus. Né? Os muçulmanos creem que também os livros dele foram escritos por inspiração divina. Né? Aqui, quanto àquele livro que nós temos como referência, está ligado com a nossa crença. Para quem crê que o Alcorão que foi escrito por inspiração divina, ele tem o Alcorão como fonte máxima da informação. O irmão Orlando pode até usar o Alcorão para buscar alguma informação, mas eu tenho certeza que o irmão não vai ter esse Alcorão como tua fonte máxima, porque mesmo você ao buscar essa informação no Alcorão, você vai querer fazer um crivo com a Bíblia, vai querer compará-lo com a Bíblia, né? Só vai aceitar se aquela informação estiver em harmonia com aquilo que está na Bíblia. Não é isso que você vai fazer, irmão Orlando? Não vai fazer isso. Então, quando você faz isso, você está a mostrar que na verdade, a tua fonte máxima de informação, ou o que você tem como autoridade máxima é a Bíblia. Você está a usar ela como referência. Já o muçulmano, por exemplo, um muçulmano que vai ler, por exemplo, Bíblia para buscar informação, ele, ao ler Bíblia, ele não está a ler a Bíblia como fonte máxima de informação, não. Ele vai ler e vai procurar também comparar com o Corão. Aquilo que ele achar da Bíblia tiver em harmonia com aquilo que ele leu no Alcorão, ele vai aceitar. Tá vendo? Então, é igualzito aquilo que nós fazemos como cristão. Só que nós temos a Bíblia em primeiro lugar, julgamos todos os livros com base na Bíblia, eles também têm o Alcorão em primeiro lugar e vão julgar todos os livros com base no Alcorão. Ok, tem o irmão Marculino com a mão levantada também. Sim, irmão Marculino, pode falar. Irmão Marculino Moraes. Ok, obrigado. Sim, irmão Marculino. A minha segunda pergunta é a questão da teologia. Eu queria assistir a teologia. Estamos a te ouvir muito mal, irmão Marculino. Estamos a ouvir Estamos a ouvir muito ruído aí, não estamos conseguindo perceber. Alô, irmão Marculino, alô, alô, alô. Alô? Estamos a ouvir muito mal, irmão Marculino. Não sei se alguém está conseguindo perceber. Eu dizia o seguinte. Ah, agora melhorou, sim. Agora melhorou, sim. Oh, ok. Sim. Ah, o irmão caiu. O irmão caiu. Sim, irmão Fernando Manuel. Irmão Fernando. Sim, irmão Fernando, não estamos ouvindo nada. Alô? Alô? Alguém está me ouvindo?
Eu estou a ouvir o pastor. Eu consigo Irmão, ouvir. Estou a ouvir, estou a ouvir. Ok, então penso que os irmãos que eu estou chamando aqui não estão a me ouvir. Ok. Então vamos avançar. Eu estou vendo aqui o irmão Fernando com a mão levantada, mas não está falando nada. Vamos então avançar. Ok. Podemos avançar, irmãos? Podemos avançar? Amém. Podemos. pastor, Ok. podemos avançar sem problema. Ok, então, irmão, até aqui ficou claro que a teologia. Quem está fazendo confusão? Irmão Fernando. Ok, até aqui ficou claro, então, o que é a teologia, as fontes de informação, né, que nós usamos para extrair o conhecimento sobre Deus, e também ficou claro a relação que existe entre a teologia e a religião. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. A relação que existe entre teologia e religião é que a teologia é o conhecimento, é a crença que nós temos sobre Deus, e a religião é a nossa prática daquilo que nós cremos a respeito de Deus. Ok? Então, isso é importante. Vamos agora avançar. Os irmãos não estão a obedecer às regras. Fica difícil assim a aula, fica muito difícil para mim como professor. Os irmãos não estão a cumprir com as regras básicas aqui da sala de aula. Estou a ter muitas interferências aqui dos irmãos. Ok. Vamos então avançar de qualquer forma. Já falamos da relação entre a teologia e a religião. Vamos agora. Ok. Vamos agora falar do valor da teologia. Por que é importante nós termos conhecimento teológico? Por que nós temos que saber sobre Deus? Né? Isso é muito importante. Já dissemos aqui que a nossa prática religiosa ela vai depender da nossa crença. Né? Se nós tivermos uma crença errada sobre Deus, irmãos, vamos fazer coisas estranhas sobre Deus. E já está acontecendo. Os irmãos têm visto muita gente a fazerem asneiras em nome de Deus. Por quê? Porque tem um conhecimento deturpado sobre Deus. Quer dizer que tem uma teologia errada. Então, o conhecimento que as pessoas têm sobre Deus é que vai definir o que elas vão fazer em nome de Deus. Então, a teologia é extremamente importante. Vamos aqui, então, destacar aqui as relevâncias. Por que é importante os irmãos conhecerem teologia? Por que os irmãos é importante os irmãos estudarem teologia? Por quê? Aqui tem a primeira razão. Se o irmão não estudar teologia, se o irmão não tiver conhecimento sobre Deus, você não vai conseguir identificar o que é verdade e o que é mentira. Se o irmão não tiver um conhecimento estruturado sobre Deus, você não vai ter como saber quando é que alguém é falso profeta e quando é que alguém é verdadeiro. Porque para você conseguir identificar se alguém é falso ou verdadeiro, tu tens que ter algum conhecimento dentro de ti que você vai se comparar com essas pessoas. Se você não tiver nenhum conhecimento, você não tem nada a comparar. Então você não tem onde tomar como referência para você identificar se algo é certo ou se algo é errado. Então aí vem o primeiro valor da teologia. A teologia, ela vai servir como uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade divina. Ou seja, o conhecimento teológico de Deus para nós vai servir como uma declaração daquilo que é verdade. De tal forma que qualquer ensinamento que você ouvir, você vai se comparar com este conhecimento teológico que você tem para saber se o que você está a ouvir é certo ou errado. Porque, irmãos, nós estamos num contexto em que ou você conhece a palavra de Deus ou você vai ser aldrabado. Ou você conhece aquilo que são princípios divinos, ou você vai ser manipulado. Nós hoje, irmãos, temos mais pessoas manipuladoras do que homens de Deus. Nós temos muita gente pronto para manipular a tua mente, para tirar o teu último tostão do teu bolso, em nome de Deus. Então, se você não tiver conhecimento, não saber o que é de facto o princípio divino, você corre risco de ser manipulado, de ser levado por vento de qualquer doutrina. Irmão Adriano, por favor, espera eu acabar
explicar esse ponto 3. Depois vais falar, yeah? Senão fica difícil. Então, a teologia aqui vai servir como uma declaração autoritária sobre a verdade divina, ok? Vai servir como referência em nós sobre aquilo que é o correto. Com base nisso, então, saberemos identificar o certo do errado, ok? Esse é o primeiro valor da teologia, né? Serve de declaração autoritária e sistemática sobre a verdade divina. Agora, o segundo valor da teologia é que, irmãos, a teologia afeta o desenvolvimento pleno do caráter cristão. Ou seja, o que você acredita sobre Deus vai afetar o teu caráter. Nós hoje, no seu cristão, nós temos irmãos e irmãs, né, com comportamentos super estranhos. Existem irmãos que se no teto dele passar um gato, é problema sério. Né? Existem irmãos que se sonhar com um outro irmão, assim é problema. Né? Existem irmãos que, por abraçarem teologias erradas, se colocam em práticas condenáveis na Bíblia. Né? Praticam coisas erradas. Nós temos no meio cristão, por exemplo, irmãs que casam com homens que já tinham suas mulheres. Nós temos homens que eram casados, deixam as suas esposas e casam outras mulheres. E muitos pensam que isso é normal. Estamos a ver que aquilo que nós acreditamos sobre Deus vai afetar o nosso caráter. Portanto, uma teologia errada vai afetar com que o irmão tenha um caráter errado. E uma teologia correta vai, de facto, afetar com que o irmão também tenha um caráter cristão correto. Pronto, eu vou dar lugar para os irmãos perguntarem, mas tem que ser pergunta relacionada só a esses dois pontos que eu acabei de apresentar aqui. Tenho aqui muitos irmãos com mãos levantadas. Tenho o irmão Mateus. Irmão Mateus, pode colocar a tua pergunta, mas tem que ser sobre os dois pontos que eu falei. Irmão Mateus Kitambi. Pronto, o irmão não está falando nada. Ok, pode ser que colocou a mão levantada de forma por engano. Ok, irmãos, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? O irmão Abel disse que não consegue ouvir nada. Será que também algum irmão não está me ouvindo? Não, estamos a ouvir perfeitamente. Sim, penso que deve ser a rede do irmão, que deve estar com dificuldade, só pode. Ok. Tenho aqui a irmã Antonica Botelho, obrigada, já pode ser retirado o painel, ok. Ok, a irmã Cleide Mara, estou ouvindo sim. Irmão Fernando Manuel, gostava que os irmãos com dificuldade de som, a fim de utilizarmos o chat escrevendo, fica melhor. Ok, boa ideia, irmão Fernando. Também aqui, eu também aproveito aqui, o irmão que tiver pergunta, pode colocar no chat, né? Pode colocar no chat, eu vou fazer questão de ler mesmo aqui o chat, né? Para facilitar. Acho que fica mais em conta. Irmã Antonica diz que estamos ouvindo perfeitamente. Obrigado, irmã Antonica, isso é bom. Então, quer dizer que o irmão que está com dificuldade de ouvir deve ser uma dificuldade pontual da rede do irmão. Ok, o irmão Francisco diz que por aqui está tudo bem. Ah, ok, muito bem. Ok, vamos então avançar. Ok. Já vimos aqui, primeiramente, que a teologia é importante porque ela vai afetar em nós para ser uma declaração autoritária, né? Para nós sabermos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Em segundo lugar, vimos que a teologia é importante porque ela afeta o caráter, né? O nosso caráter cristão, né? Então, todo cuidado é pouco, irmãos. Devemos procurar conhecer a verdade, dizia Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por verdade, Jesus se refere aos ensinamentos que são puramente provenientes de Deus, ok? A verdade são os ensinamentos vindas de Deus, ok? Vamos avançar. Ok. Em terceiro lugar, a teologia também é importante porque ela constitui-se, né, em nós
como uma parede de proteção contra o erro. Quando o irmão sabe aquilo que é certo, o conhecimento daquilo que é certo vai ser uma barreira para te proteger contra o erro. Quando você sabe o que é certo, quando vier o falso profeta tentando te seduzir com profecias falsas, você não vai ceder, porque você sabe que aquilo é errado e você conhece aquilo que é certo. Nesse sentido, então, a teologia é uma parede de proteção, né, contra o erro. Ok, irmãos? Então, quem não tem conhecimento teológico é facilmente manipulado, é facilmente enganado. Ok? E, em quarto lugar, a teologia também é importante, porque ela vai servir como um equipamento indispensável para o ensino da palavra. Irmãos, fica sabendo uma coisa. Para eu estar aqui diante dos irmãos e vos ensinar com convicção, com clareza, é porque eu também aprendi, também estudei. E, além de estudar, o estudo teológico me forneceu ferramentas. Irmão Timóteo, está faltando destruir. Irmão Timóteo, assim não. Regra número 1, irmão. Regra número 1, irmão. Assim não, assim não. Ok? Eu dizia, a teologia, ele, além do conhecimento que nós adquirimos, esse conhecimento que nós adquirimos também se torna como um equipamento indispensável. Porque vocês não só vão ter conhecimento no final do curso, mas também vão ter instrumentos, vão ter ferramentas. Vocês vão conhecer materiais indispensáveis, materiais exclusivos, que vocês precisam ter para estudarem corretamente as Escrituras Sagradas. Ninguém consegue estudar a Bíblia só tendo Bíblia, só mais nada. Não consegues, irmão. Você ler Bíblia, mas sem ferramenta, você não tem hipótese de ter o entendimento correto da Bíblia. Tá? Você precisa ter ferramentas, ok? E no curso de teologia, né, vamos te apresentar as ferramentas que vão te ajudar, né, a fazeres um estudo correto da palavra de Deus, ok? Então, a teologia é um equipamento indispensável para quem quer ensinar, para quem quer pregar, para quem quer fazer apologia da palavra de Deus. É importante a teologia para você ser equipado com ferramentas que vão te ajudar nesse exercício, ok? Penso que esses, então, são os quatro, né, as quatro razões, né, que demonstram a importância da teologia. Tenho aqui mais mão levantada. Irmão Marculino Moraes. Alguma pergunta? Está com a mão levantada? Ok. Obrigado mais uma vez. Não sei se conseguem ouvir. Sim, estamos a te ouvir. Conseguem ouvir? Sim. Ok, obrigado. A minha pergunta é a seguinte: o professor dizia que toda pessoa que tem a formação de teologia, ela consegue descobrir o falso e o verdadeiro. É isto aqui? Eu disse que a teologia ele vai servir, né, como uma parede de proteção contra o erro. Ou seja, isso vai permitir que você consiga identificar, né, o certo do errado, o falso do verdadeiro. Sim. Só era esta pergunta. Ok, tá bom. Muito bem. Irmão Mateus, está com a mão levantada desde aquela hora, mas não fala nada. Irmão Mateus? Alô? Nada. Irmão Francisco Marcelo? Irmão Francisco Marcelo? Alô? Sim, estamos a ouvir. Pode falar? Sim, pode falar. Irmão Marcelo, pode falar. Vamos começar a saudação. A minha questão é voltada por meio do eu quero um apontamento que a teologia ajuda a identificar. Não estou a conseguir, não tô a conseguir perceber o irmão. Irmão, não estou a conseguir, o sinal está muito mal. Seria bom, é bom o irmão escrever no chat. O sinal está muito mal, não estou a conseguir perceber. Escreva no chat, eu vou ler. Alô? Já?
Ok. Alô, Deixa eu ver professor. aqui. Sim, quem está a falar? Alô? Quem está a falar agora? Quem está a falar agora? Mateus. Sim, fala aí, Matheus. É o Mateus. Sim, estamos a ouvir. Sim, eu gostaria de ter aqui duas perguntas. A primeira questão é: um profeta pode abrir uma igreja? Ou seja, os profetas atuais hoje são verdadeiros? E se são verdadeiros, podem receber o dízimo e as ofertas nas igrejas? Irmão já está fora da aula. Irmão Matheus, então é que estás muito nervoso, já Dentro vieste. Não, não já estás fora. Eu ainda não estou a falar de dízimo e oferta. É, irmão? Não, a minha questão é em função do professor ter falado sobre os profetas. Temos que ter cuidado porque a teologia é uma parede de proteção e Sim, existem muitos pastores, muitos profetas que aparecem por ali, não é? sim. Se diz sendo profetas, são reais. Se são reais, podem também. Porque eu sei que um profeta não pode abrir uma igreja. Nenhum profeta abriu uma igreja no tempo passado, mas hoje tem muitos profetas hoje. Cada igreja tem um profeta, esses profetas pedem dízimos, as ofertas. Então, essa é a minha questão que eu queria saber exatamente se um profeta pode abrir uma igreja e se o profeta também pode pedir dízimos e as ofertas. Sim, porque assim, se eu abrir aqui para todos os irmãos colocarem qualquer Olha, o questão. meu sinal aqui está mal. Sim, mas consegui te perceber. Se eu abrir para os irmãos perguntarem qualquer questão aqui, não A vamos rede conseguir aqui está terminar. muito mal. Não vamos conseguir terminar a aula. Eu gostaria que os irmãos Alô? perguntassem. Eu gostava que os irmãos fizessem questão específicas daquilo que estamos a tratar aqui na sala. Sobre dízimo ou não, nós temos uma cadeira que é Doutrinas Essenciais da Fé. Aí vamos falar sobre esses assuntos, né, irmãos? Espero que os irmãos tenham paciência, né? Vamos falar sobre esses assuntos mais lá para frente. Ok? Por enquanto, eu quero que os irmãos entendam o valor da teologia. Ok? Por que a teologia é importante? Então, apresentamos aqui quatro razões por que é importante a teologia. Ok? Agora, quanto aos profetas e companhias, vamos falar deles mais lá para frente. Sem dúvida. Ah, irmão Fernando, também a tua pergunta. Ah, o irmão Abel Sanguevi pergunta: há alguma forma de se ativar o áudio? Sim, irmão, é só clicar no teu microfone. Se o seu irmão vai ver o símbolo do microfone, tem um risco lá. Se você clicar, vai logo ativar o som. Ok? E por isso é que eu Sim, partilhei no grupo um vídeo que explica como é que se usa o Zoom. Ok, irmão Fernando, pode falar. sim. Irmãos, graça e paz. Amém. Irmãos, Sim, amém. estamos a ouvir, sim. Sim, acho que também gostava de levar em conta. Não conseguimos ouvir, paramos de ouvir. Paramos de ouvir o irmão Fernando. Ok, ok. Deixa agora aqui, vou aproveitar que ler algumas mensagens que estão aqui no chat. Vejo aqui o irmão Fernando Manuel, ele diz que para justificar a nossa fé, de acordo com o texto bíblico, diz: antes santificai a Cristo como o Senhor nos vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós cremos que uma das possibilidades de oferecer uma resposta fundamentada em bases sólidas é através do estudo teológico. Ok, irmão Manuel, irmão Fernando Manuel. Irmão Francisco Marcelo diz que uma questão: quando é que podemos dizer que uma teologia é errada? Uma vez que sua principal referência é sobre Deus. Muito bem, muito bem. A pergunta do irmão Francisco. Uh, quando é que uma teologia é errada? Pronto, só que aqui nós temos que especificar, né? Especificar, porque estamos a usar o que como referência? Porque nós temos teologia bíblica, né? Por exemplo, uma teologia pode ser errada no ponto de vista bíblico, por exemplo, né? E pode estar certa no ponto de vista dogmático, por exemplo. Vou falar disso daqui a bocado. Então, queria que o irmão Francisco Marcelo tivesse um pouquinho de calma quando eu falar de tipo de teologia, eu vou responder cabalmente a tua pergunta. Ok? O irmão Fernando Manuel diz que este
texto que acabei de partilhar com os amados devemos levar em muita consideração, ok? A minha pergunta é, será que por ter formação de teologia consegue descobrir o falso e o verdadeiro? Terás base, tendo uma formação teológica bem feita, bem dada, o irmão terá base como identificar um falso profeta e um verdadeiro profeta. Terás base. Porque quem não tem formação, não tem nenhuma base. Você, como estudou, você já tem onde se apegar, tens base para você conseguir analisar, tá, para ver se é verdadeiro ou falso. Vai ver daqui a pouco também. Vamos seguindo lá para frente. Irmão Figueira, Manassa diz que acabei de chegar do serviço, já estou online. Ok, irmão, seja bem-vindo. Irmão Daniel Paulino diz que até o momento o irmão já está fora dos valores. Não sei, não consegui perceber. Está fora dos valores, não sei que valor que o irmão se refere. Seria bom se o irmão Daniel especificasse, né? Não consegui perceber aqui o teu comentário. E o irmão Ivabukidi diz que, de uma forma organizada, as perguntas ficam no fim da aula, certo? Também concordo com essa opinião do irmão, porque algumas perguntas estão fora do contexto, certo? Certo. Obrigado, meu irmão Messo. Ok, então vamos deixar as perguntas para o final da aula. Os irmãos vão anotar essas perguntas, né? E no final vocês vão poder colocar vossas questões. Vamos então avançar. Vamos avançar. Ok, já falamos aqui do valor da teologia. Vamos agora falar então dos tipos de teologia, que é o último tópico do nosso dia de hoje. Vamos ver, para vocês no show está bom, podemos avançar um pouquinho, mas se nós pararmos aqui já será muito bom. Tipos de teologia. Ok, irmãos, é importante nós conhecermos os tipos de teologia para não fazermos confusão. E existe muita confusão no cristianismo porque confunde-se as teologias, ok? Já vimos que teologia é conhecimento, é princípio, é ensinamento a respeito de Deus, ok? E vimos que o conhecimento, princípio, ensinamento sobre Deus vai ter sempre uma fonte, né? Ou uma fonte geral, ou uma fonte especial, né? É por isso que para nós os cristãos, nós consideramos a teologia bíblica como sendo a mãe de todas as teologias, né? E a razão é muito simples, né? Porque nós consideramos a Bíblia como sendo a revelação especial de Deus para a humanidade. Então, nós queremos que a teologia bíblica é a rainha, é a principal teologia. E por isso é que é aqui onde há divisão, né? É aqui onde há divisão entre os protestantes, né, e os irmãos católicos, né? Enquanto que para os protestantes creem que a teologia bíblica deve ser a mãe, os católicos defendem que não. A teologia dogmática é que tem que ser a mãe. Vamos então aqui explicar o que é isso, teologia. Os tipos de teologia, né? Vamos começar com a primeira, né? Ok. Já dissemos que os tipos de teologia variam de acordo com as fontes usadas para extrair o conhecimento sobre Deus, né? Se a fonte usada para extrair um conhecimento sobre Deus for a Bíblia, então esse tipo de conhecimento nós chamamos de teologia bíblica. Ok? Teologia bíblica ou doutrina bíblica, ok? Então, já sabem que quando falamos de teologia bíblica ou doutrina bíblica, estamos a nos referir de um ensinamento tirado diretamente da Bíblia. Posso dar um exemplo de teologia bíblica, né? Um ensinamento bíblico. Por exemplo, que Jesus foi nascido de uma virgem, né? Que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou e que prometeu voltar. Isso é uma teologia, isso é teologia bíblica. Porque são ensinamentos que eu estou a extrair diretamente da Bíblia.
Ok? Então, isso é teologia bíblica. Penso que até aqui está claro, né? Não deve haver problema. Agora, quando falamos de teologia dogmática, ok, o que é isso, teologia dogmática? Quando falamos de dogma, o que são dogmas? Dogmas são princípios ou normas ou ensinamentos estipulados pelo magistério da igreja ou do cristianismo. Ou seja, são princípios, são normas, são ensinamentos que foram criados por homens ao longo dos séculos, ao longo da experiência cristã. Ok? Existem muitos dogmas no cristianismo. E o mais preocupante ainda, irmãos, o mais preocupante ainda, é que boa parte das doutrinas, boa parte dos ensinamentos que as igrejas pregam, defendem, não são ensinamentos bíblicos, são ensinamentos dogmáticos. Porque são ensinamentos que não foram tirados diretamente da Bíblia, não. São tirados dos documentos, chamam de credos, né? São doutrinas que são tirados dos credos ecumênicos do cristianismo. Alguém já ouviu falar dos credos ecumênicos? Alguém já ouviu e pode dar aqui alguns exemplos de credos ecumênicos? Pergunta está dirigida para todos os irmãos. Podem responder, né, ativando o vosso microfone, ou podem escrever no chat. Alguém já ouviu falar de credos ecumênicos? Quem já pode falar, pode se pronunciar. Ok, deixa então, aqui então, irmão Celton diz que não, ainda. Ok? Alguém já ouviu falar de credos ecumênicos? Os irmãos nunca ouviram falar, mas eu aposto que os irmãos defendem muitas doutrinas dogmáticas, muitas, mesmo sem saber. O que são credos ecumênicos? Eu disse, credos ecumênicos. Ok, irmão Martins diz que é algo novo para mim. Ok, obrigado. Pelo menos está aprendendo alguma coisa nova, isso é bom. Ok. Quando falamos de credos ecumênicos, estamos a nos referir aos documentos oficiais que o cristianismo produziu ao longo da sua existência. Esses documentos começaram a ser produzidos no ano 326. Encontramos o primeiro documento histórico, que nós chamamos de o Credo de Niceia. Penso que os irmãos já ouviram falar. Nunca ouviram falar de Credo de Niceia, irmãos? Nunca ouviram falar de Credo de Niceia? Ou Concílio de Niceia? Nunca ouviram falar? Esse eu já ouvi falar, credo de Niceia, já ouvi falar pelo menos. Esse é o primeiro credo. Também eu disse também. Ok, o Credo de Niceia é o primeiro documento que a religião cristã produziu no ano 326. Nesse documento, naquela altura, em 325, havia uma discussão entre os cristãos daquela época se Jesus é criatura de Deus ou Jesus foi gerado por Deus. Ou seja, Jesus foi criado ou foi gerado? Então havia essa discussão. Essa discussão levou com que o imperador Constantino, na altura era o imperador do Império Romano, convocasse então um concílio, no ano 326, para debater essa questão, se Jesus foi criado por Deus ou se Jesus foi gerado. Então, o documento onde se escreveu a conclusão, né, aquilo que se decidiu oficialmente como verdade, chamamos de Credo de Niceia. Ok? Um outro exemplo que eu posso dar de um documento, de um credo dogmático, por exemplo, é o credo de Calcedônia. Alguém já ouviu falar do credo de Calcedônia? Credo de Calcedônia. Irmãos, esse credo que eu estou a falar, você depois podem baixar, podem procurar na internet. Esse também eu já ouvi. Praticamente são 3 credos. Eu já cheguei de ler um pouquinho sobre eles. Tá, o credo de Niceia, que o pastor falou muito bem. O credo de Calcedônia e o credo de Constantinopla também.
Esses Ok, três aí, ok, pelo menos, já de falar, aliás, de ouvir e ler um pouquinho a respeito ok. dos mesmos. Boa, boa. Então, eu estou a recomendar que a todos os irmãos que estão aqui nessa aula, vocês têm que conhecer esses credos, porque são esses credos que definem as doutrinas que os irmãos professam nas igrejas. Vocês vão se assustar que muita coisa que vocês creem, ensinam, pregam na igreja, vão encontrar nesses documentos que eu estou a citar aqui. Primeiro, já citei o Credo de Niceia, isso já é para vocês procurarem, baixem esse documento e leiam. O Credo de Constantinopla, que o irmão citou, vão encontrar o Credo de Calcedônia, que eu citei, vão encontrar o Credo de Atanásio, né? Vão encontrar ainda o credo de Éfeso. Esses são os principais credos, ok? Então, esses credos são documentos que homens sem inspiração não foram inspirados por Deus, irmãos. Foram homens, filósofos, claro, também influenciados por vários interesses, que produziram esses documentos e bateram martelo na mesa, dizer que todo cristão, para ser cristão, deve professar esses credos. Quem não professar esses credos é herege. Então, todo ensinamento que é trazido como doutrina, tirado desses credos que eu citei, chama-se doutrina dogmática ou teologia dogmática. Recapitulando, teologia bíblica é aquela teologia ou aquelas doutrinas ou aqueles princípios que são tirados diretamente da Bíblia, ok? Teologia dogmática é aquele princípio ou ensinamento ou doutrina que é tirado nos credos ecumênicos do cristianismo, ok? É aqui dei exemplo do credo de Niceia, né, que fala sobre que definiu que Jesus não pode ser querido como criado, mas sim deve ser querido como gerado. Falei do credo de Constantinopla, que definiu a Trindade, o credo de Atanásio, que fechou tudo que tem que se crer sobre a Trindade. Falamos do credo de Calcedônia, que fala sobre a união hipostática, que diz que Jesus tem que ser crido como 100% Deus, 100% homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, né? Então, essas doutrinas todas que vocês têm ouvido nas igrejas são doutrinas dogmáticas, ou seja, elas se encontram nos dogmas do cristianismo. Ok, irmãos? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, pastor, posso? Sim, pode. Sim, na verdade, a respeito desses credos, que algumas outras designações vêm como concílios, né? Concílio de Niceia, Concílio de Constantinopla, assim como de Calcedônia, e estes de Éfeso que o pastor acabou de explicar. Eles foram grandes congressos praticamente mundiais do mundo evangélico Não sou e que evangélico. Na procuraram altura, discutir. na altura não é evangélico, irmão. Na altura a igreja era uma só. Na altura Ok, através chamava-se Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica, era assim que chamava-se. Só havia uma igreja na altura. Ok, Pode continuar. obrigado. Na altura, quando se discutiu esses aspectos para depois se definir alguns princípios, algumas doutrinas, por exemplo, Jesus Cristo, que deve ser crido como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, assim como também a doutrina da Trindade para aí. A minha questão, eu já li um pouquinho, como disse na altura, não de uma forma tão aprofundada a respeito desses mesmo credo, mas é necessário e essenciais serem consultados de forma regular para que tenhamos mais informações a respeito. A minha Certo. questão é quais são as fontes, ou seja, em que eles se basearam para concluir, por exemplo, concluir e estatuir de que Jesus deve ser crido como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quais são as fontes que eles usaram para chegar a essa conclusão? Assim como as outras doutrinas também implementadas através desse mesmo concílio ou credo. Ok, boa pergunta.
mas eu aqui, o que eu vou fazer mesmo, recomendar vocês leiam os credos todos, estudem eles. Agora, quanto à questão que o irmão me colocou, claramente, as principais fontes que eles usaram é a filosofia. Por isso que se vocês estudarem os credos todos, vão ver que de tempo em tempo eles alteravam alguma coisa. Né? Ora, um credo dizia uma coisa, mais tarde mudavam de ideia, alteravam o credo, né? Atualizavam o credo, e por isso é que vamos ver vários credos. Vamos encontrar vários credos que falam do mesmo assunto, mas um dizia uma coisa, o credo posterior vem anular o anterior e vem trazer outra informação que contraria o credo anterior. Por quê? Porque, infelizmente, o cristianismo ligou-se tanto na filosofia que procurava expressar a crença cristã na base da filosofia grega. E isso, de facto, trouxe muitos problemas no cristianismo, finalizando que muitas doutrinas cristãs, para você mesmo entender, tens que estudar muito, senão não entendes. Em vez de você ficar lúcido, você fica mais confuso ainda. Vamos ver daqui a pouco, lá mais para frente, vamos ver alguns exemplos, né, de crenças que são fundamentais no cristianismo, mas que em vez de serem crenças que vão te trazer clareza, não, são crenças que vão te confundir ainda mais, vão te deixar mais confuso. E os muçulmanos, por exemplo, sabendo disso, nos atacam mesmo nisso, tá vendo? Nos atacam nas crenças que são confusas no nosso cristianismo, é que eles usam para atacar nossa fé. Ok? Por quê? Porque, infelizmente, em vez de se guiar nas escrituras sagradas, não. Os antigos, os antigos, né, que tinham poder no cristianismo, eles usavam mais a filosofia, né, como base para estabelecerem as doutrinas. Essa é a verdade, infelizmente. Mas pronto, aqui, como professor, a minha recomendação é que os irmãos leiam para vocês mesmos. Para não ficarem naquilo que eu estou a falar para vocês, leiam os documentos, são os documentos históricos. Né? Uma coisa é você ouvir alguém a falar de uma coisa, outra coisa é você ler o documento, você ter contato com o documento oficial. Isso é que é importante quando estamos falando de teologia. Né? Então, leiam os documentos todos e vocês vão perceber o que estamos a falar aqui. Então, qualquer ensinamento que é baseado nesses documentos, já sabem que é teologia dogmática. Qualquer ensinamento que é tirado diretamente da Bíblia, os irmãos já sabem que é teologia bíblica. Irmão Orlando, levantaste mais de novo a mão? Sim, pastor. Sim. Posso? Sim, mas tem que ser Ok. breve. Tá? Sim, sim. Obrigado pela resposta. Mas ainda assim, levanta mais uma outra questão dentro da resposta que o professor acabou de apresentar. Quanto às fontes, disse o professor de que maioritariamente das fontes, ou seja, a fonte mais usada é a filosofia humana. Mas ao olhar Filosofia na grega. doutrina, Filosofia grega. Filosofia grega. ok, filosofia grega. Sim, é mesmo Olhando, humano, né? Humano. sim, a falar de grego é praticamente humano, porque foram eles que começaram Sim. a revelar esse tipo de conhecimento, ou diversos conhecimentos, né? Ao falar sobre, por exemplo, a doutrina a respeito da crença da pessoa de Jesus Cristo como verdadeiramente homem ou verdadeiramente Deus. Não, Nós temos. verdadeiramente homem e. Não é ou, não. Verdadeiramente Não, homem e. verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Certo, certo, certo. Eu entendi Ok. ou. Não, é I. Ok, ok. Ao lermos a Bíblia, nós nos apercebemos sobre a divindade da pessoa de Jesus Cristo. Sim. E alguns textos bíblicos nos mostram a respeito de Jesus Cristo como Deus. E tal como também alguns outros textos bíblicos nos mostram Jesus Cristo como homem. Não será que eles também terão tido a Bíblia como fonte para chegar a essa conclusão? Ok, E não só se basear na filosofia? eu vou preferir pegar essa tua questão, abordar ela quando falamos de cristologia, já que você está falando de Jesus, né? A tua pergunta é diretamente a Jesus. Eu preferia abordar essa questão na cristologia. Assim fica mais fácil, tá vendo? A compreensão da turma.
Senão, posso aqui trazer confusão, em vez de ajudar no entendimento, posso trazer confusão. Mas aqui eu só quero saber, só quero que os irmãos entendam a diferença entre teologia bíblica, que é aquele conhecimento que é extraído diretamente da Bíblia, e teologia dogmática, que é aquilo que nós extraímos dos credos, né? É, da religião cristã. É só isso que eu quis saber aqui. Agora, quanto aos detalhes, irmão Orlando, mais lá para frente, já? Mais lá para frente. Ok. Ok, avançando, deixa eu ver se tem mais. Ainda tem uns 29 minutos. Ok, vamos agora o terceiro tipo de teologia, né? Chamamos de teologia histórica. O que é isso, teologia histórica? O nome em si já diz, né? Teologia histórica é aquele conhecimento sobre Deus que nós extraímos com base na história. Por exemplo, quando, por exemplo, nós estudamos sobre a história de Israel, né, aprendemos muitas coisas, que olhando a vivência de Israel, né, nós temos várias lições. Né? Essas lições que nós aprendemos são lições baseadas na história. Então, é teologia histórica. Nós também estudamos a história da igreja, a história do cristianismo, né? Isso tudo chamamos de teologia histórica, ok? E nós também temos o quarto tipo de teologia, que é a teologia natural. A teologia natural é aquela teologia que nós extraímos com base na nossa investigação, né, da natureza. Né? Investigando a natureza, conseguimos aprender alguns princípios sobre Deus. Por exemplo, nós, ao investigarmos a natureza, somos forçados a crer que teve que existir um Criador, porque nada vem do nada. Nós encontramos plantas que não têm semente, não sabemos de onde vieram, como é que surgiu essa planta que não tem semente. Nós encontramos animais que chamamos que são irracionais, mas conseguimos encontrar algum conhecimento nos animais. Né? Então, são coisas que nós, investigando atentamente, nos convence que tem que existir um ser supremo, né, que fez com que essas coisas fossem assim. Né? E isso é teologia natural, ou seja, conhecimento sobre Deus extraído na observância da natureza. Ok? Agora, temos o quinto tipo de teologia, que nós chamamos de teologia exegética. O que é isso, teologia exegética? Ela é muito semelhante com a teologia bíblica, só que a diferença é que na teologia exegética nós investigamos as escrituras nas suas línguas originais. Né? Aqui faz-se uma investigação profunda das escrituras sagradas, da Bíblia, nesse caso, nas suas línguas originais. E com base nessa investigação da Bíblia nas línguas originais, é que estabelece então aquilo que chamamos de teologia exegética, ou seja, que é ensinamentos com base nas línguas originais da Bíblia. Penso que os irmãos sabem que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, né? Os irmãos sabem disso, né? Quais são, então, Amém. quais são as 3 línguas da Bíblia? Vou pedir aqui ao irmão, vou mesmo nomear o irmão que vai responder, por favor. Deixa eu ver aqui. Irmão que não estão a falar nada, desde que começou a aula, estão calados. Eu vou aproveitar aqui para sacudir os irmãos que estão muito relaxados. Irmã, acho que é irmã, né? Cleidmara. Irmã Cleidmara, tá me ouvindo? Irmã Cleidmara. A irmã não está me dando confiança. É, Irmã Antonica Botelho. Irmã Antonica, quais são as 3 línguas da Bíblia? Irmã Antonica. Também a irmã não está a me ouvir. Se está a me ouvir, está a me ignorar. Ok, irmã Antonica, sim. Pode falar. Quais são as 3 línguas da Bíblia? Sim. Irmã Antonica, liga o teu microfone está em mudo. Quer ativar o teu microfone? Pode falar.
Nada. Ok, tem aqui uma resposta no chat. Acho que era uma Cleide respondeu aqui. A irmã não quer falar, né, mas escreveu. Sim, tá sem microfone, tá sem os fones. Ok, mas está me ouvir, muito bom. Ela responde: as línguas da Bíblia são aramaico, hebraico e grego. Certo, certo. Pronto, apesar que a ordem é hebraico, aramaico e grego. Tá certo, irmã. Irmã, certo, muito bem, muito bem. Então, quando falamos de teologia exegética, quer dizer que nós estudamos a Bíblia nas línguas hebraica, aramaica e grego. Então, com base na investigação da Bíblia nessas línguas, extraímos ensinamentos, né? Esses ensinamentos nós chamamos de teologia exegética ou doutrina exegética. Muito bom, muito bom. Deixa eu ler aqui no chat. O irmão Adriano também acertou. Irmão Timóteo também acertou, muito bem, apesar que estava a trocar a ordem, né? O irmão Timóteo escreveu grego, hebraico, aramaico, é o contrário, né? O irmão Adriano também trocou a ordem é hebraico, aramaico e grego, ok? Eh, o que eu tenho mais aqui no chat? Já tenho aqui o irmão Francisco Marcelo, diz que se o formador tem um livro que fala sobre esses credos de forma detalhada, gostaria que o formador mandasse ao grupo. O melhor mesmo é os irmãos pesquisarem por cada credo, assim vão ter mais informações. Porque se eu mandar só um livro que fala de todos, ele vai falar de forma resumida. Mas se os irmãos pesquisarem cada credo, vocês vão ter cada credo de forma completa, vão ter o contexto, vão ter o que levou os cristãos a se reunirem, quais são os assuntos que estavam em debate e quais foram as conclusões. Então, eu prefiro que os irmãos pesquisem mesmo cada credo que eu citei, né, para vocês terem melhor conhecimento, mais informações neste quesito. Ok, então, penso que os irmãos perceberam teologia exegética, né? E também nós temos, então, o que chamamos de teologia sistemática. Quando falamos de teologia sistemática, na verdade é simplesmente a organização, né? Que está fazendo barulho, meu Deus. Teologia sistemática, basicamente, é a organização ou a sistematização, né, dos principais ensinamentos cristãos de forma lógica. Por exemplo, nós temos, por exemplo, ensinamentos sobre a queda do ser humano, sobre a salvação, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o pecado, sobre a escatologia. Então, na teologia sistemática, procura-se arrumar esses ensinamentos de forma lógica. Então, isso é que chamamos de teologia sistemática, né? Sistematização, organização, o arrumo lógico dos ensinamentos cristãos. E, finalmente, nós temos então a teologia prática. O que é teologia prática? Estamos a falar de ensinamentos ou princípios ou doutrinas, né, que são aprendidos, né, ao longo da experiência cristã. Né, aquilo que advém da experiência prática. Né? Claro que nós, como cristãos, na nossa vida religiosa, nós ganhamos experiências com Deus. Então, essas experiências, muitas vezes, elas são, né, são estudadas, né, e são agrupadas naquilo que chamamos de teologia prática. Ok, então, quanto aos tipos de teologia, estes são os essenciais. Temos teologia bíblica, que é a mãe de todas elas, para nós cristãos. Temos teologia dogmática, teologia histórica, teologia natural, teologia exegética, teologia sistemática e, finalmente, nós temos a teologia prática. Vou parar por aqui, já estou a ver os irmãos a bocejarem, quer dizer que estão cansados. Vou parar por aqui e eu vou agora, então, deixar espaço para vocês fazerem pergunta. Irmãos, agora o momento é vosso para me fazerem pergunta. Estou à vossa disposição. Ok, se os irmãos também puderem escrever no chat, vai ser, né? Podem escrever no chat, eu vou lendo as vossas questões no chat e vou respondendo também. Ok? Mas também quem quiser falar, pode falar, né? Pode falar, o momento é todo vosso. Amém, pastor. Posso fazer a minha pergunta? Pode avançar, meu irmão. Prontos, falando sobre teologia, né, num cômodo geral, eu gostaria de saber, geralmente os ministérios, as igrejas obedecem a uma visão
até certo ponto dogmática, né? Porque tem um líder que geralmente tem uma visão da parte de Deus e depois o líder vai doutrinar esta visão como como símbolo, como regra principal, como identidade daquela igreja. E eu queria saber assim, o facto de eu fazer teologia me dá o direito de concordar ou discordar com a visão do meu ministério ou com a doutrina dogmática aplicada no meu ministério? Será que eu tenho essa prerrogativa? Essa é a minha questão. Grande questão. Muito bem, muito bem. E essa pergunta é muito pertinente, porque quando a pessoa tem conhecimento e não tem essa maturidade, pode criar confusão na igreja, né? Atenção, irmãos, a formação teológica, ela nos dá conhecimento das coisas. Você fica a saber o que é doutrina bíblica e o que é doutrina dogmática, ok? Agora, o que acontece? Claramente que, como ser humano, né, como cristão, atenção, como cristão, todos nós devemos ter a teologia bíblica como nossa regra, né? Pronto, atenção, mas esse é o conceito protestante, né? No ponto de vista católico é um pouquinho diferente. Mas no ponto de vista protestante, nós temos que pegar, né? Temos que procurar conhecer a teologia bíblica, que são os ensinamentos bíblicos, e tomar a teologia bíblica como base para a nossa vivência como cristãos, base para a nossa pregação como cristão e o nosso ensino. Eu não estou a falar de ministério ainda, estou a falar como pessoa, como cristão. Né? Como cristão, a nossa conduta, o nosso ensino, a nossa pregação, ela deve estar alicerçada na teologia bíblica, naquilo que as escrituras sagradas ensinam. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, se o irmão está no ministério, né? E numa igreja, por exemplo, e essa igreja é, tem o seu credo, tem, né, o seu credo, né, estabelecido. Quando você aceita frequentar essa igreja, quer dizer que você aceitou se submeter a esse credo, essas doutrinas que essa instituição professa. Então, se você está lá, você deve se submeter, deve obedecer. Ok? Então, se chegar no ponto que você não se revê, né, naquilo que se ensina, né, na instituição, né, você só tem uma saída. Se você não concorda, você sai. Você não pode causar confusão numa instituição que você encontrou. Né? Você sai. Agora, o que não pode acontecer é você criar confusão, né, numa instituição que você encontrou. Porque você não, tipo, você não consegue mudar uma instituição que você já encontrou. Não. Então, você tem que, conhecendo as coisas como são, você tem que se ver onde você está, se o que se ensina, você concorda, então você diz amém e continua. Se você discorda, então sai. O irmão Martinho que colocou essa pergunta, né? Irmão. Hã? Não, irmão Edivaldo, Irmão Edivaldo, ok. Então a teologia não dá poder para você querer ditar regra na igreja ou no ministério alheio, não. Claro, se te pedirem conselho, te pedirem, né, ideia, você pode apresentar aquilo que você sabe sobre as coisas, né? Pode apresentar, né? Mas você não tem autoridade de desfazer, né, aquilo que um ministério faz. Se você não é o pastor. Agora, se você é o líder máximo da igreja, aí sim, você tem essa prerrogativa de ensinar aquilo que é correto. Né? E o correto, atenção, vê que aqui o correto, vê que pode variar. Né? Existe correto na luz da Bíblia, que é teologia bíblica, né? Existe o correto na luz da teologia dogmática, que é na luz da tradição. Existe o correto no ponto de vista. Ou seja, nem tudo o que é correto na luz da tradição, na luz da dogmática, por exemplo, é correto na luz da Bíblia. Ok? E nem tudo que a Bíblia ensina como correto, por exemplo, é correto na dogmática. Então, temos que ter esse cuidado, né? Esse cuidado para conseguir separar as águas. Porque muita gente não se entende porque um está falando de Bíblia, outro está falando de dogmática, né? E assim não há consenso. Agora, se é dogmática, se vamos a falar no ponto de vista da dogmática, vamos a falar de acordo com os credos.
Então, assim fica fácil. Agora, se é falar de acordo com a Bíblia, então vamos falar de acordo com a Bíblia. Por isso é que, por exemplo, muitos cristãos, né, que não têm esse conhecimento, né, discutem de forma inútil, por exemplo, com irmãos católicos e não se entendem. Por quê? Porque o irmão católico ele não defende a teologia bíblica, em primeiro lugar. O irmão católico ele defende a teologia dogmática. Já o irmão protestante ele quer defender a teologia bíblica. Então, essa discussão não vai ter entendimento porque não tem bases iguais. Tá vendo? É tipo um cristão discutir com um muçulmano. Não vão se entender por quê? Porque você é cristão, você está se baseando na Bíblia. O muçulmano está se baseando no Corão. Ou seja, a base da vossa crença é diferente. Tá vendo? Então, por isso é que tem que ter esse cuidado para evitarmos, né, debates inúteis, debates fúteis, né, que não causam, não causam proveito algum. Ok? Tem umas perguntas aqui. Ah, o irmão Merso pede desculpa porque está saindo da sala. Ok, irmão, pode sair, né? Já estamos no final da nossa aula. O irmão Martinho diz que não entendeu a definição do último tipo de teologia, que é teologia prática. Teologia prática, irmão Martinho, é aquela teologia, aquele ensinamento, aquelas doutrinas que ela advém da experiência prática, né, da fé, né? Vem da experiência, ok? Tenho aqui irmão, irmão Aníbal. Irmão Aníbal, está com a mão levantada, pode falar, por favor. Aníbal Mizaraki. Ok. Muito boa noite a todos. Sim, boa noite. Primeiramente pedir desculpa porque cheguei tarde. Estou num ponto em que tenho 2 horários e pronto. Estava a contar que estava próximo, mas pronto. A hora passou e cheguei um bocadinho tarde. Gostaria de pedir ao professor, se possível, depois, no final da aula, né, se vamos poder ter acesso a esse material do princípio para mim poder acompanhar melhor. Pode ter Agora, certeza. Vão ter o vídeo gravado. A minha questão é o seguinte: normalmente, quando nós somos evangelizados, dificilmente se fala como é que vamos dizer, o que acontece dentro das igrejas. Normalmente nos falam de Jesus. Eu, pelo menos, eu comecei a professar uma fé, é que no princípio eles não me falaram de muita coisa. Só me falaram, pá, você aceita Jesus, eu aceito Jesus, essa coisa toda, e pronto, entrei para a igreja. Mas depois de estar dentro da igreja, comecei a ver que, ao ler também a Bíblia, comecei a ver que algumas coisas contradizem, não todas, né, mas algumas começaram a me criar muitas questões. Agora, a minha questão é o seguinte: será que por causa de um único ponto que nós não concordamos dentro daquela religião, vamos sair? Ou podemos permanecer dentro da religião e negando sempre aquela questão? Sim, é assim. De fato, é assim. Existem assuntos que são frucais, que são cruciais, né? E existem assuntos que não são essenciais na fé, né? Assunto essencial é tipo, por exemplo, quem Deus é, quem Cristo é, a nossa salvação. Agora, existem aqueles assuntos que não são essenciais, né? Tipo sobre escatologia, quando é que vai ser o fim do mundo, ou não vai ser. Esses são assuntos que não são essenciais, né? Agora, o batismo então, irmão, de criança, tipo, um exemplo assim. Eu vou falar sobre isso aqui na disciplina de doutrinas essenciais. Se você não desistir até lá, vou falar sobre isso. No meio cristão, nós temos 3 tipos de batismo, né? Nós temos o batismo por imersão, temos a efusão e temos a aspersão, né? Os que fazem batismo por efusão e aspersão, eles batizam criança. Os que batizam por imersão, não batizam criança. Mas isso aqui não é da aula de hoje. Isso aqui é outra disciplina, irmão Aníbal. Ok. Isso aqui isso pode aguentar. Não importa aí. Okay. Irmão. Agora vou chamar irmão Araújo. Irmão Araújo. Irmão Araújo, está aí? Está me ouvindo? Amém, informador. Boa noite. Saúde à turma, com a paz do Senhor. Amém. Sim. Irmão, formador, analisando a resposta anterior do colega, ao analisarmos os comportamentos ou seja, a teologia dogmática da nossa denominação local,
tipo, e nós não concordarmos. Até um certo ponto, as invenções destas teologias, ou seja, as análises dessas teologias, não acaba criando uma divisão a nível de igreja, porque vamos dando conta que, eu creio agora, vendo essas questões, vendo que eu acho que a criação de todas essas igrejas adveio, ou seja, veio dessas criações todas, de interpretações de cada um deles. Vamos supor que agora, estando eu dentro de uma denominação, de uma igreja, e entendendo conforme estou a entender agora, amanhã me vai subir na cabeça, Deus me livre disso, amanhã me vai subir a cabeça uma interpretação de que não, acho que aqui estou errado, agora vou criar minha igreja. Não é esse o motivo que, tipo, esse entendimento, não tem sido esse o motivo maior que tem feito que hajam inúmeras igrejas criadas em Angola e não só? Não é, nem é isso, irmão, nem é isso. O principal problema que acontece, que tem, por exemplo, tem contribuído para a abertura de várias igrejas, é o quê? Primeiro é que muita gente tem a igreja como uma cantina, como um investimento, como um negócio lucrativo. Tá vendo? As pessoas não têm a igreja como o reino de Deus, como apacentar o rebanho de Cristo, não. As pessoas têm, muitos têm a igreja como cantina, como empresa. Tá vendo? Então, o que que acontece? Você entra numa igreja, né? Te evangelizam para você seguir ao Senhor, você pensa que está seguir ao Senhor, só que você chegando lá, você vai ver que, por exemplo, vai ver como é que, por exemplo, o pastor gere a igreja, como é que ele gere, por exemplo, os dinheiros da igreja, você vai ver que o líder das mamãs é mulher do pastor, vai ver que quem guarda o dinheiro é filho do pastor, vai ver que tudo, né, todas as posições de poder está ligado ao pastor, né? E o mais grave é que muitas dessas pessoas, muitos pastores até, muitos pastores, são muitos pastores líderes, né? Não têm a visão do reino, não. O que eles têm é visão de negócio. Tá vendo? Então, isso tem sido um dos grandes motivos que tem levado, né, o surgimento de várias igrejas. Porque um crente está lá, por exemplo, quando dá conta que afinal isso é um negócio lucrativo, epa, então eu vou abrir meu negócio também, também quero faturar. É, Tá vendo? verdade. Em vez de eu estar no ministério, estou a trabalhar para dar dinheiro no dono do ministério, também vou querer abrir meu para também fazer meu dinheiro. Isso é por quê? Porque a visão não é o reino, a visão é da empresa. Tá vendo? Esse é o grande problema que se tem no nosso meio. Né? Não se tem a visão do reino. Infelizmente, é isso que acontece. Mas pronto, mais coisas vamos ver mais lá para frente, né? Amém, amém. Obrigado pela Mais lá para explicação. frente. Ok, irmão. Tem um monte de irmãos aqui. Quem já falou, por favor, baixe já a mão, né, para não sermos muito longos. Irmão Marculino Moraes, acho que ainda não falou, né, irmão Marculino? Ok, muito obrigado. Esta pergunta eu vou dar ao princípio, quando queria falar eu gostaria de saber qual a relação que existe na teologia e a religião. Segundo, e a diferença entre um religioso e um cristão. E a última é sobre a teologia prática. Apesar que foi explicado, mas não consegui entender devidamente. Não sei se é possível dar um toque novamente. Eu não consegui te perceber bem. Te Vou ouvi dizer o com... seguinte: Sim, tenho três questões. A sim. primeira, qual é a ligação que existe entre a teologia e a religião? Uhum. A segunda, você dizia que toda pessoa que pertence a uma religião é religioso. Sim. E o cristão? Também é religioso, E porque a, o cristianismo é uma religião. Se você é cristão, então você é religioso, porque você professa a religião cristã. sim, porque falo isso porque muitos de nós, quando cristãos, não sou cristão, você é religioso, não sou religioso, sou cristão. Quem fala Eu não assim não consegui. sabe. Quem fala assim não sabe o que ele está dizendo. São aquelas pessoas que não têm conhecimento, só ouviu dizer, também vai só repetindo à toa, sem saber o que ele está falando. Não é possível você ser cristão, não ser religioso. Não é possível. Porque você sendo cristão, você é batizado, você faz parte da ceia, você ora, você jejua, isso é religião. Oração, orar, jejuar, isso é prática religiosa. Tá vendo? Então não tem como. Agora, a tua primeira pergunta é, irmão, quer saber a relação entre teologia e religião? Vimos que teologia é a crença, né? É a crença sobre Deus, princípios sobre Deus.
Já a religião é a tua prática, é a prática de rituais que você faz para demonstrar que você crê em Deus. Então, enquanto que a teologia é a crença, a religião é a prática. Agora, a última pergunta, não percebi. A última pergunta, irmão Marculino. Sim, a última pergunta é sobre os tipos da teologia. Consegui acompanhar a bíblica. A última, teologia prática, não consegui devidamente. Sim, teologia prática é aquela teologia, ou seja, são aqueles ensinamentos ou princípios que advêm da experiência prática da fé. Tá vendo? Ensinamentos que nós aprendemos por meio da experiência prática da fé. Chamamos isso de teologia prática. Né? Tipo a teologia pastoral. Ok? Tenho muitas mãos levantadas, só tenho mais 4 minutos. Quem já falou, não vou me mudar lugar. Irmão João Batista. Paz João e Batista. graça, paz e Amém. graça a todos. Amém. Tenho duas questões. A primeira dela quase que já foi respondida, mas ainda assim tenho uma certa dúvida quanto a isso. Bom, professor, eu gostaria de poder ter um determinado enquadramento quanto à teologia dogmática e à teologia prática. Uma vez que a teologia prática versa sobre a vida prática por meio da fé, mas a dogmática são princípios também que a própria igreja vem estabelecendo. Acredito que ambas teologias versam sobre ensinamentos que o homem produziu, porque a experiência da fé também resulta da produção daquilo que é a vida do homem sobre Certo. Deus. Mas eu gostaria de perceber como é que poderíamos enquadrar essas mesmas duas teologias, sendo que uma pode ser mais aceita e outra não. E quando estamos para aceitar uma e negando outra, se não estamos a incorrer a um erro de análise Ok. das mesmas teologias. Ok. A Muito outra questão, a outra questão versa sobre umas determinadas outras teologias que ouvia por alto e dou mesmo graças por estar nessa turma e ter uma aprendizagem ampla quanto a essas outras teologias que aqui foram ditas, mas eu gostaria de perceber aonde também poderíamos enquadrar a teologia liberal de tanto que se fala e a própria teologia da prosperidade. Então eram essas minhas questões. Fico por aqui. Boa. Até aqui na nossa lista aqui, nós temos 7, né? Até aqui tem etc, porque tem mais. Por exemplo, aqui nós temos enquadrar a teologia filosófica, né? Que vem da filosofia. Ainda temos aqui a teologia pentecostal, neopentecostal, e a lista vai. Ok, mas respondendo a primeira questão que o irmão me colocou, penso que a primeira questão é sobre. Irmão, me faz só lembrar, me perdi agora. A primeira Sim, questão. a primeira questão versa sobre a teologia dogmática e a Ok, teologia prática. prática, boa, boa, boa. Sim. O que acontece? Na teologia dogmática, nós estamos a falar de documentos históricos produzidos pelo cristianismo. Isso é uma coisa. Agora, na teologia prática, estamos a falar de aspectos, né, advindos da prática da religião. Por exemplo, nós temos, na teologia prática, vamos enquadrar, por exemplo, teologia pastoral, por exemplo. Na teologia pastoral, nós temos alguns princípios, algumas normas que o pastor tem que ter cuidado, né, no exercício do ministério pastoral. Esse cuidado é por quê? É por causa da experiência prática que a igreja tem no ministério pastoral. Por exemplo, um pastor, vou dar um exemplo, um pastor, por exemplo, né, tá visitar, por exemplo, irmã, né, na teologia pastoral, ou está fazendo clínica pastoral, por exemplo, aconselha-se que é bom que o pastor não procure, por exemplo, uma irmã sozinho, por exemplo. Né? Isso aqui não é teologia dogmática, isso aqui é prática. Por quê? Porque esse é um princípio, é um conselho que advém da prática né, da prática do ministério. Tá vendo? E já quando falamos de teologia dogmática, estamos a falar de aquilo que já está no livro de história, estamos a falar, por exemplo, de trindade, de união hipostática, aquilo que está nos credos. Mas ambas as teologias
claramente que são produções humanas. Uma, a prática, é fruto da vivência do ser humano no ministério. A outra é aquilo que a religião cristã foi produzindo, tentando seguir a evolução da filosofia. Porque, infelizmente, a igreja teve a preocupação de procurar apresentar uma fé que fosse compatível, né, com a filosofia. Então, essas duas diferenças, irmão. Olha, o irmão que me colocou aqui, acho que é o irmão Batista, né? João Batista que me colocou a Sim, João questão. Batista, João Batista. Sim, agora a segunda questão que me colocaste. Sim. Me faz lembrar, irmão. A segunda questão que você colocou. Sim, já não acabou respondendo, já acredito, quando respondi. falava da teologia da prosperidade, da teologia Ok. liberal, quando foi elencando várias outras teologias. Ok, obrigado. Irmão Francisco Sachipepe, né? Acho que vai ser mesmo o último irmão. Outros irmãos vão me perdoar. Outros irmãos que têm outras questões podem colocar no grupo. Olha, a conversa continua no grupo, nosso grupo do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp, né? Se tiverem mais questões, podem colocar no grupo do WhatsApp e eu vou fazer áudio, vou responder, vamos interagindo no grupo, porque a nossa aula aqui, nosso tempo aqui já fugiu. Sim, irmão, o último irmão, por favor. Ok, também o irmão parece que não está. Ok, então, irmãos, eu quero agradecer a vossa participação. Né? Muito obrigado, foi bom participarem. Espero que tenham gostado da nossa aula, a nossa aula introdutória, né? Então, anseio ver os irmãos nas próximas aulas. Então, irmãos, muito boa noite, bom descanso e até a próxima aula. Tamo juntos. Não se faz oração para encerrar, professor? Amém. Ok, vamos orar então. Vou pedir. Irmão Orlando, nos abençoa, por favor. Nos abençoe para termos uma noite abençoada. Vamos lá. Obrigado, pastor. Vamos orar, amados irmãos. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento e oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, através desta plataforma que é o Zoom, no objetivo de conhecermos a Tua palavra, Pai eterno. Pois importa que nós estejamos enraizados sobre a Tua palavra, conhecendo a verdade, para que não possamos desviar e firmarmos, Senhor, a nossa esperança em Cristo Jesus, Senhor. Tudo quanto aqui podemos aprender, que esteja bem retido nas nossas mentes e nos corações, para que possamos também testemunhar Cristo para todo mundo e que esses venham chegar ao conhecimento, que todo mundo chega também à salvação, Pai eterno. Sê com o nosso pastor e professor e todos quanto podemos estar aqui. Até na próxima oportunidade. Guarda-nos, Senhor, protegendo-nos de todo mal, Pai eterno. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Acho que assim está melhor. Bom descanso a todos. Amém.